Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Religião e Cultura servidos semanalmente. Senhor Joel, já não estávamos juntos há algum tempo, está bonzinho? Estou bonzinho, mais pesado, depois de uma semana e meia, de quase 2 semanas de festa. E por aí, tudo bem? Não, bem, mais pesado já eu estava, acho que continuo, mas pronto. Níveis de açúcar, já regularizaram ou não? Epá, sim, eu não, este ano tentei não abusar muito, até por estar a tentar fazer uma pequena dieta a partir Muito de bem. janeiro, mas deixa ver o que é que isto dá. Deixa ver o que é que isto dá. Os meus sogros hoje decidiram vir cá a casa trazer pizza, portanto, não é a melhor Depende da ajuda. pizza, é assim, depende da pizza. Não é a melhor, não é a melhor ajuda de todo. E então, as tuas entradas, como é que correram? Correram bem, correram bem. Foi tudo Tiveste ótimo. em Tavira? Estive em Tavira, tocámos lá em Tavira. Muita gente? Sim, sim, estava gente, mas epá, este ano foi uma vingança o Algarve que aquilo ahm, de, de este a oeste. Uhum. Houve montes de concertos, montes de concertos. Nós estávamos em Tavira, depois ao lado em Albufeira, depois estava o Rui Veloso, depois na Quarteira, logo ao lado estavam os Expensive Soul, depois em Lagos sei que estava lá os The Gift, e acho que pelo meio ainda havia mais uma, portanto o Algarve estava tudo carregado. O resto do país sofreu, os meus Não é? colegas de profissão Mas sabes que, bem, tu chegaram para sabes, cima. tu conheces o meu andar. O meu andar no sentido do andar onde eu moro. E digo-te que este ano, em termos de fogo de artifício, houve algum esforço. De uma forma geral, eu vi muito fogo de artifício. Sim, 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 Se sim, sim. calhar trocaram alguns concertos de maior renome pelo fogo. Ou Pois, não tendo essa possibilidade. eu sei que, por exemplo, que o mau tempo da Figueira da Foz para cima impediu mesmo, ah, que teve mesmo mauzinho lá para cima. Os concertos até estavam planeados, mas acabaram por não Sim. acontecer. Sim. Portanto, graças a Deus que nós estávamos para o Algarve, porque foi muito bom. No dia a seguir, curiosamente, eu fiquei lá mais um diazinho, que os meus sogros são de lá. Uhum. Pá, no dia a seguir choveu à noite, desalmadamente, mas no dia da passagem de ano foi espetacular. Estava tudo tranquilo, ainda bem. Portanto, tudo ótimo. Começámos Ainda bem bem. o ano. Primeiro já está deste ano. E tu, como é que foi? Epá, eu estive a trabalhar, vim para casa, fizemos alguma coisa e ficámos a ver um filme e, entretanto, ao final de um bocado Que filme é que tu viste? Eu até começámos a ouvir fogo de artifício. Que filme é que tu viste? Espera, já te digo. Uh, mas quando olhámos para o relógio, eram 10h20. Portanto, este ano houve vários vizinhos meus que decidiram atirar foguetes e fogo de artifício, assim de uma forma desalmada. E depois, pronto, estávamos a ver, a terminar o filme, quando realmente houve o fogo de artifício real. Uhum. Mas foi interessante. Qual é o filme? Eu já te digo, deixa-me ver, porque agora já não me lembro qual é que foi o primeiro e qual é que foi o último do ano. Deixa-me procurar aqui nos meus apontamentos, que eu já te digo qual foi o filme. Diz-me Foi que O Quadrado. o Quadrado, não faço ideia. O Quadrado é um filme de um realizador sueco. São 2 horas e meia sobre arte contemporânea. Ai, começaste ou terminaste o ano assim? Nenhuma das Não, opções é boa. foi o último do ano e depois, quando terminámos, começámos a ver outro. E vimos eu não sei como é que se chama em português, deixa eu ver se por acaso o póster que eu tenho aqui está em português, mas é Todos lo sabem, que é um filme espanhol realizado por um iraniano, que é o Asghar Farhadi, que é um tipo que eu gosto, ou que nós Esse não gostamos ganhou cá um em Oscar casa. ou ganhou um prémio qualquer, esse filme. Epá, é capaz de ter ganho, é com o Teve, Javier, não é? tem 3 ou 4 anos, se calhar. Pois. É com o Javier Bardem e com a Penélope Cruz. Pois, eu acho que ouvi falar, eu lembro-me porque eu tenho quase certeza que já tinha ouvido falar desse filme porque é um filme espanhol realizado por um iraniano. E eu lembro Pá, eu já tinha visto um dos filmes iranianos, acho que é superior. Eu não sei o título em português, chama-se Sabaltelli. É um grupo de amigos que sai para um fim de semana
e uma das amigas, uma delas, desaparece. É tentar perceber o que é que lhe aconteceu, isto na sociedade iraniana, em que pode haver todas as condições de ser uma coisa normalíssima ou nem tanto. Mas todos aqueles medos de papel da mulher, o papel de um grupo de amigos numa sociedade em que só o facto de tu falares de um crime pode trazer consequências a todo o outro grupo, é um filme interessante. Este é um bocadinho mais ou menos o mesmo, portanto, é uma mulher que vai à Espanha com os dois filhos, ter com a família, o casamento de uma das irmãs, e a filha desaparece na noite do casamento. Portanto, é Isso é um quase, grupo. isso é Não quase tem nada, parecido em não tem combate. nada a ver. Não tem É nada a sempre à ver com o una. outro. Epá, mas é um realizador que eu gosto na forma como filma a angústia. Portanto, não é aquele cinema americano em que tu estás muito à espera que aconteça aquelas coisas todas, aí tu já Uhum. sabes mais ou menos onde é que o filme vai parar. E neste sentido, epá, é alguém que vai à terra onde nasceu e está com a família, mas que entretanto não sabe se pode depender do ex-namorado, da família, de alguém, e pronto, a filha desapareceu e ela não faz a mais pálida ideia do que lhe possa ter acontecido. É um filme interessante, não acho que seja um grande filme, mas é um filme interessante. O Quadrado, eu acho que menos meia hora poderia ser mais interessante, mas é um filme sobre um tipo que é curador num museu de arte contemporânea. E é uma crítica gira à arte contemporânea. O que é arte contemporânea? Se tudo é arte contemporânea, se até quem é mecenas e quem vai aos próprios museus se percebe o que é realmente arte contemporânea. Nesse Uhum. sentido, tem alguma piada. Mas pronto, foi o primeiro e o último filme do ano, de 2022 e 2023. Tens visto alguma coisa, tu? Olha, agora comecei a ver Estive a ver acho que é o White Lotus, da HBO. Alguém me Vimos o falou primeiro episódio. Tem da, muito prim- boas críticas. da primeira. Oh, Da epá, primeira. Da da primeira. primeira temporada. Aquilo, eu gosto daquelas séries que aquilo ah, por temporada são. É uma antologia, são 10 episódios, não é? Exatamente, ou seja, por temporada muda totalmente. Há uma das É. personagens que se mantém, ou duas personagens que se mantêm, mas sítios diferentes, não há uma continuidade entre temporadas. Sim, a segunda é em Muito bom. Veneza, a primeira é no Havaí. Exato, exato. Pá, a primeira temporada nós gostámos, não é uma série incrível, é Uhum. engraçado. Epá, a segunda tem o cariz sexual, torna-se muito forte. É. Aquilo tudo. A primeira era o Já normal. lá estava, mas Exato, mas é o normal que tu esperas de uma série de hoje em dia, estás a ver? ainda por Ok, cima na HBO. exatamente. A segunda leva aquilo um passo mais à frente, é tudo, ah, pronto, é demasiado. Não é que seja muito explícita, a série não é muito explícita, embora tenha uma outra cena assim. Aliás, eu acho que no primeiro episódio da primeira temporada também parece logo assim muito fora. Mas Sim. depois, tirando isso, acho que a primeira temporada não tem assim mais nada, se calhar num dos últimos episódios. A segunda é mais. Está sempre aquele, pronto, o Uhum, tema é uhum. aquele. A segunda temporada, nós vimos a primeira e a segunda realmente já estava assim um bocado desconfortável, Tomates. não era preciso, exato, não era preciso tanto. A história chegava, não era preciso tanto. Mas agora começámos a ver uma da Apple TV que é o Shantaram, que era, eu não sei como é que se Uhum, chama o autor, mas lembras-te de uma série de motards que era o Sons of Anarchy? uhum. Eu gostava dessa série. E ele é o mesmo ator, o ator principal que era daquela série é o mesmo ator deste. É passado na Índia, é um É australiano. baseado no romance. Conheces, conheces. Conheço o romance de nome, eu sei. Pronto, ele é um gajo que fugiu da prisão na Austrália, e foge para a Índia. Pronto, estamos no terceiro ou quarto episódio, mas estou a gostar, estou a gostar. Já tinha visto a série, normalmente, como a Apple TV também tem isso de bom e de mau, que é, tem tão pouco conteúdo,
mas por norma quase Vou todo dar o uma curadoria em termos de qualidade. exatamente. Há coisas que eu comecei, por exemplo, houve uma que tinha muitas boas críticas, mas claramente eu não era o público-alvo, que era da escritora Não sei. Emily Dickinson, talvez. Dickinson, exato. Mas era um bocadinho És fã demasiado. do Ted Lasso? O Ted Lasso é incrível. Embora a última temporada já. É como tudo. Eu É. séries de humor têm isso em mim. Pensa, pensa. É que depois há uma forma. Eu gosto muito de uma que também está na Apple TV, que é. Ou gostava, vi a primeira e a segunda temporada e depois achei que era de nerds. Era de nerds, eles construíam um jogo. Agora não me lembro como é que se chama. Sim, sei o que é que estás a falar. Um, Achei muita piada, porque quando é novo, a novidade realmente é giro, mas depois é aquilo. E não sai dali. Mas este Shantaram, até agora estou a gostar, recomendo. Recomendo. Está bem. Mas olha, falaste de uma coisa que eu acho que nos traz ao tema que a gente também podia falar um bocadinho, que é arte e arte contemporânea, e agora um bocadinho mais até que isso, que é a arte deixa de ser uma coisa exclusiva dos humanos e passa a ser das máquinas também. É verdade ou não? O que é que tu achas acerca disso? Uma máquina pode fazer arte? Tu não sei, eu estive a ler um bocadinho sobre o assunto, até porque, sabes, tanto no Instagram como no Facebook eu sigo alguns autores de banda desenhada, sigo alguns editores, e foi mais ou menos por aí que começou a discussão. Portanto, há alguns softwares hoje que já fazem, que já trocam o artista pela inteligência artificial. Tu escreves o Uhum, que queres, as estruturas, e podes fazer uma banda desenhada, podes fazer um póster, podes criar uma notícia. Eu ontem estava a ouvir alguém dizer que dá para criar uma notícia no estilo de algum daqueles autores, uhum, daqueles jornalistas mais clássicos e mais premiados, os prémios Pulitzer e afins. Portanto, podes pedir para ele escrever a notícia sobre o assalto ao Supremo brasileiro, escrito pela Anne Applebaum ou por outro jornalista qualquer. E eu Eu vi enviei a questão também dos quadros, que tu podias dizer, olha, eu quero uma mistura de Rembrandt com Picasso e não sei o quê, dás-lhes assim. qualquer coisa no estilo do Picasso ou no estilo do Degas. E eu enviei-te duas músicas, não sei se chegaste a ouvir alguma delas, foram duas músicas criadas por inteligência artificial, uma música no estilo de Nirvana e outra no estilo de Beatles. Ou seja, aquilo que eles fazem, ou que é possível fazer hoje, e acho que será cada vez mais possível, é, em último caso, tu criares um álbum de H.E.M.B. ou um álbum de Beatles ou um álbum de Pantera, em que nenhum dos artistas ou que nenhum dos membros da banda tenham mão nisso. Uhum, Uh, é arte. Eu acho que a arte tem muito a ver com a criatividade humana, não é? Nós falámos há uns tempos de cultura e a definição que demos é que a cultura é tudo o que o homem faz. Nesse sentido, podes dizer que foi o homem que fez ou que programou a inteligência artificial, mas a partir daí aquilo que me parece é que é somente um pastiche. Podes preparar a máquina. Eu ontem estava a ouvir, ontem ou anteontem, estava a ouvir a última entrevista do podcast com o Pinto Balsemão, e ele estava a dizer que as memórias dele estão a ser incluídas numa inteligência artificial portuguesa, que o objetivo será também ir contando a história de Portugal. Então, estão a juntar um sem número de livros para que a inteligência também tenha essa capacidade de ter acesso à história de Portugal. Epá, eu acho que a inteligência artificial pode ser útil em uma série de questões. Coloca-me dois senãos, pelo menos. Eu não acho que seja arte, ou seja, é uma cópia de qualquer coisa em que falta essa característica humana, e depois a parte mais economicista da coisa, que é colocar os homens de parte. Quer dizer, uhum, a partir do momento em que tu possas escrever notícias através de uma inteligência artificial. Eu estive a ler um artigo de um tipo que estava a fazer, que é de marketing,
e que ele estava a dizer que era excelente, porque tu precisavas só de ter a ideia e já não precisavas de pagar a criativos, fosse na parte da fotografia, fosse na parte do design gráfico, de juntar isto, aquilo e aquilo outro, porque tu pedes à inteligência artificial e ela junta-te no estilo que tu queres. Uhum. Seja um estilo mais animado, mais vintage, mais artístico, mais sério. Portanto, acho que a ficção científica está aí, à porta, e acho que aqueles filmes de distopia em que a inteligência artificial toma conta da humanidade estão mais perto do que aquilo que nós pensamos. Mas tu, enquanto músico, eh, faz-te sentido estar a ouvir? Eu não sei se tu chegaste a ouvir alguma das canções que eu te enviei, mas faz-te Já sentido não me estar a lembro. ouvir uma coisa que segue os parâmetros de uma determinada banda ou de um determinado estilo, mas que é feito por linguagem binária? Sabes, antes foi, olha, foi Ou se mesmo. quiseres, qual é o papel dos homens no fabrico, na produção, na criação musical? Uhum. Deixa-me dizer-te antes de começarmos o podcast, um bocadinho antes, depois de jantar, estava a ler um bocadinho, a acabar um daqueles calhamaços do Storm Archive. Uhum. Já vais Ah, no segundo ou no terceiro? já acabei o segundo, acabei agora o segundo, vou para o terceiro, adoro aquilo. Mas curiosamente, o último o capítulo, as últimas 4 páginas do livro, é um gajo que está num monólogo sozinho e Uhum. está a falar acerca da arte. E achei muita piada. Ele até conta lá uma suposta piada, uma anedota, que é um gajo que estava aflito para ir à casa de banho, estava no wall de arte, e vai à casa de banho do wall de arte e a única coisa que tem para limpar, para se limpar é um quadro, então tira, Uhum. tira da moldura o quadro e vai limpa. E quando sai outra vez está um conjunto de iluminados em frente à estrutura do quadro em branco, a olhar e dizer, pô, epá, isto realmente é maravilhoso e etc. E ali a lógica é, bem, a arte é uma questão de percepção, é conforme quem tem a olhar é que quem está a olhar é que vai dar valor ou não àquilo que está a ver. Uhum. Vamos lá. E eu achei muito a piada aquilo, porque Isso é realmente é, aquela velha questão do que é literatura com L grande e o que é literatura com L pronto, pequeno. e como é, na verdade, tudo o que é arte, acho que pode ser a literatura, pode ser música, pode ser o que quiser. Uhum. Eu Uhum. penso, por exemplo, estou agora a gravar o HMB está agora a gravar o nosso quinto álbum. Ah, pá, há uma continuidade. Por um lado, há coisas que são novas em relação àquilo que fazemos, e há outra que há uma continuidade em relação ao que fazemos, por isso é que somos uma banda, e quer dizer, mais à esquerda, mais à direita, mas as pessoas vão reconhecer em alguma coisa que aquilo somos nós. O que levanta a questão das duas, uma, ou o que a gente está a fazer não é arte, porque simplesmente há também uma continuidade e se calhar há um reaproveitamento. Não é que a gente o faça propositadamente, mas acabas por ir lá porque são as mesmas pessoas que estão a gravar o álbum. Há um reaproveitamento de fórmulas nossas ou de fórmulas que ouvimos de outros em algo, e então isso desqualifica a obra que estamos a fazer enquanto arte e é mais uma questão, entre aspas, mercantilista, ou olhamos Mas a para a arte inteligência popular, a artificial. arte que é mais alternativa, e o facto de, repara, deixa-me colocar-te uma questão. É automático. Vocês se juntarem ao final de 5 minutos terem uma letra ou terem uma música ou uma canção feita. Ou Não. tem que haver esforço, tem que haver interação, tem que Mas, haver. sim, tem. Mas a questão é, há uma percepção, por exemplo, essa música que tu ouviste e que tu soubeste e tu sabias à partida, a priori, que era de inteligência artificial. Mas imagina daqui a um ano, vão haver 10 músicas e tu não sabes, não conheces os autores. Uhum, Tu não sabendo a história por detrás uhum, daquilo, tu não vais saber qual delas foi, foi feita por inteligência artificial ou qual foi da outra. E a questão que se coloca é necessário a gente conhecer quem faz e a história para aquilo ser arte?
ou a arte é o quê? Estás a ver? Percebo, mas ao contrário também, quando tu pões uma inteligência artificial a fazer um álbum, por exemplo, de Uhum, música que poderia ser uma continuidade de Nirvana, na verdade tu não estás a construir nada, tu estás a fazer algo em cima de alguma coisa, uhum, uhum. ok? Mas repara, também eh, Foi nós, uma das questões que eu vi interessantes, foi um dos softwares que permite fazer, transformar o texto em imagem. Eles não pediram propriamente autorização aos artistas para ir buscar as imagens, mas estão a construir alguma coisa com base num input que não é deles. E depois isto coloca toda aquela questão de quanto é que se pagará ao artista original, que de alguma forma tu podes não reconhecer a arte dele, mas que a inteligência artificial se baseia na arte dele para criar algo de novo, uhum, uhum, percebes? E tudo isto torna-se interessante, que é, tu podes defender que se está a construir algo novo, mas ainda assim tu tens que ir buscar input para que para que a inteligência artificial, para que a inteligência binária crie alguma coisa. A sim. questão que estás a colocar é interessante, será que eu reconheço automaticamente se aquilo vem de uma inteligência artificial ou não? Eu diria que numa primeira fase, pelo menos na parte gráfica, é capaz de ser mais fácil tu reconheceres isso, ok? Eu, e Na eu parte não sei se daqui a 1 ou 2 anos da será imagem. Sim, assim sim, tão fácil. sim, Não, não sim. sei. Há uma coisa que eu acho que dá para olhar para isto, e eu olho para isto, aliás, o passo anterior, deixa-me dizer, o passo anterior onde nós já estamos, na questão da música, por exemplo, hoje em dia chama-se DAW, bem, DAW, agora não sei traduzir, está-me a faltar qual coisa, Workstation Digital, coisa Workstation, pronto, mas o programa onde tu crias música, por exemplo, o Logic ou o Pro Tools, etc., especialmente o Logic e outros. Hoje em dia, tu consegues chegar lá e já tens drummers pré-definidos e Uhum, tu dizes, uhum, pá, eu uhum. quero um que toque mais alto, mais assim, que faça menos breaks, etc. E agora quero um percussionista, etc, etc. E aquilo, ouve a tua música, estás a ver, podes gravar, e aquilo já te constrói alguma coisa. Ou seja, e hoje em dia, e depois ainda tens softwares piores que aquilo, que tu já nem precisas de saber música, é arrastar blocos e constróis os blocos tipo Lego, que estás a ver, este aqui que soa bem com isto, etc, etc, e faz Nessa fase nós já estamos hoje em dia. Isto é só o passo a seguir, que já não é o humano que arrasta os blocos, já, já é o passo a seguir. Onde é que eu acho que isto pode ser muito mau e que pode ter algumas coisas boas? Acho que pode ser muito mau numa coisa que nós já sentimos muito no Ocidente. No Oriente não posso falar que não conheço tanto, mas no Ocidente, até quando visitamos qualquer capital europeia, é que todas as capitais europeias caminham para parecer o mesmo. As Uhum. lojas são as mesmas, é tudo marcas internacionais. O que tu ouves na rádio é o mesmo. Aquilo é o mesmo. As músicas são todas ao mesmo. Tu percebes perfeitamente em que ano estás pelo que estás a ouvir, porque todas as músicas são ao mesmo. Portanto, a gente já se limita. Não é só a inteligência artificial que está a fazer isso em nós, a própria arte nós já limitamos e a malta, o que quer Sim, ouvir, a questão, se tu se fores, eu e por os, acaso fiz e isso os com a filmes e as Sara, séries. fui ao top das músicas no Spotify, eh, no ano novo. E comecei por Itália, e tinha as duas do top 5 eram o Last Christmas e o All I Want for Christmas Is You. Eu disse, pá, pimbalhada, isto é típico italiano gostarem daquelas canções americanas. Mas fui ao top americano e em 2019 eram de Natal. Yeah. Todas. E tu pensas, mas esta gente ouve mesmo isto? Porque o top é o top de quem está a Isso. ouvir. Portanto, de uma ou outra forma, tu percebes que, por um lado, já não tens aqueles gatekeepers que tinhas vários com diferentes instintos ou com diferentes gostos. E, epá, quando eu tinha 17 anos, eu sabia que a Rádio Cidade tinha um estilo de música, a Rádio Comercial teria outra, a Nova Era teria outra. Portanto, havia ali uma escolha, quem gostava de uma música mais pop ou quem gostava de uma música mais rock. Eu hoje não reconheço isso. Uhum. Provavelmente há uma rádio com música mais portuguesa, eh,
mas depois tudo o que passa pop rock passa inevitavelmente 70% daquilo que as outras todas passam. Sim, Eu acho que mas esse 70% está a ser sim, sim, simpático. sim, as principais rádios é tudo muito homogéneo. Depois tens a Antena 3, que tem aquele mais espaço Eu do gosto do seu rock, português. depois a Vodafone FM, que mudou muito agora no último ano, está no novo R&B, etc. Mudou um bocado, mas sim, mas tens essa linha. Onde é que eu queria chegar? Onde é que eu acho que, com este advento da inteligência artificial que vai produzir coisas que eu não sei se realmente se pode chamar arte, não sei. Mas também é assim, eu já tinha muita dificuldade. Eu, quando estive em Nova Iorque há 12 anos atrás e fui ao MoMA, e esta anedota que eu estava a contar foi mesmo real. Havia lá um quadro gigante que é uma tela em branco. Pá, e eu não percebo aquilo, eu não Essa é consigo. uma peça de teatro. Tu tens o arte do Yasmina Reza, salvo erro, que toda a peça de teatro é uma discussão sobre alguém que gastou um dinheirão num quadro branco e o amigo diz-lhe: Isto é um quadro branco, tu és parvo. Não, aquilo é arte. Mas a questão, eu acho que aí Mas estamos a deixa-me só falar de dizer, coisas. Diz. o que eu só queria dizer, o ponto para mim é, acho que o que a inteligência artificial pode trazer é libertar mais a mão humana para explorar mais. Ou seja, Achas? Tens essa perspectiva? é porque eu acho que vai haver um ímpeto de tu quereres fugir àquilo que não é humano. Estás a ver? E vais querer tentar explorar um bocado mais. Posso estar totalmente errado, mas o que eu vejo é Mas se isso. tu crias uma inteligência artificial que por acaso te crie três ou quatro hits instantâneo, Sim, sim. provavelmente vão ser mais baratos. Se calhar não podem ir ao Domingão ou aos programas da SIC e da TVI de fim de semana, mas também se cria qualquer coisa. Mas em termos economicistas, eu acho que podes muito facilmente trocar um artista. Desculpa, mas eu tenho uma gata semi-operada a querer de Não, festas. eu até vejo as grandes editoras, os grandes artistas a dizer, imagina, chegam lá, têm dois acordes, fazem, e tem esta melodia, e de repente passas para a máquina e a máquina constrói-te e diz, ok, com o que as pessoas ouvem no mundo todo, se tu construires a música desta forma, tens aqui. Estás a ver? Creio que Uhum. cada vez mais isso vai acontecer. Agora, pá, acho muito estranho, mas e reajo, claro que reajo a isso. Eu quero sempre dizer que, mas eu, por exemplo, eu já tive essa, eu já venho do tempo em que as baterias já eram substituídas por drum machines. Uhum. Ah, mas ainda há pouco tempo ouvia um podcast ou uma entrevista de um dos grandes bateristas de sempre, que era o Vini Colaiuta, e ele a queixar-se disso, quer dizer, que é de repente é muito mais fácil em muitas coisas, em vez de teres que alugar um estúdio, contratar, pá, mandes uma drum machine e está bom, e depois ainda por cima aquilo definiu o som e a partir daí usou-se, e pronto, e substituíste o baterista. Pá, e depois ainda por cima depois vem Tu o hip praticamente hop. é que podes substituir toda a gente. Exato, exato. É que já estamos um passo à frente dos Gorillaz, Sim, não é? sim. Os Gorillaz tinha gente que fazia música, mas que não aparecia no concerto. Ou seja, aquilo que tu vias era uma banda animada. Neste momento já estás a trocar também aquela parte. Sim. Uh, e nós temos estado a falar de música e está a ser proposto para a escrita de textos, seja de romances ou não, está a ser proposto para a realização de filme, até depois filmes que possam não precisar de atores, ou seja, hoje com os efeitos especiais tu já consegues, e torna-se interessante que a determinada altura tu ainda consegues perceber o que é efeito especial e o que é que não é, mas eu acho que hoje facilmente tu ainda reconheces quando há aquela tecnologia de rejuvenescer alguém ou de trabalhar alguma coisa, mas a verdade é que quando tu olhas para uma imagem, para um cenário, tu às vezes já não sabes o que é real e o que é que deixa de ser real. Em alguns filmes tu ficas na dúvida o que é que foi acrescentado e o que é que não foi acrescentado. Não é? Mas olha, e espiritualmente? Será que nós precisávamos de uma inteligência artificial para melhorar as nossas competências, habilidades espirituais?
Será que precisaríamos de alguma coisa que nos ajudasse a orar mais e a adorar mais? Portanto, há uma coisa melhor que a inteligência artificial, que é o Espírito Santo, para nos ajudar a isso. Agora é assim, se tu tivesses. eh, Porque a questão é, Deus deu-nos uma inteligência. Eu acho que aquilo que a gente está a tentar fazer é cada vez mais pôr-nos fora dessa inteligência para outro tipo de coisas. uhum, E será que espiritualmente não precisamos de uma inteligência artificial que nos avise, epá, se calhar eu preciso de ser mais espiritualmente ativo do que esperar que haja outra coisa. E aqui não estou a falar de Espírito Santo, estou a falar. Porque aquilo que a inteligência artificial vai fazer, aparentemente, é o trabalho artístico que o artista podia fazer. E de alguma forma é aquilo que a gente às vezes espera, que o Espírito Santo trabalhe em nós, mas que não haja um esforço nosso. Não é? exato. Nós queremos uma inteligência artificial que, depois que nós possamos, que eu acho que é a coisa gira, eu não sei se concordas comigo, mas é que espiritualmente, eu falo por mim, nós admiramos os livros daqueles tipos que já leram a Bíblia e que estão muito dentro da Bíblia, mas não estamos dispostos, se calhar, às vezes, a passar pela mesma vida piedosa e pelas mesmas disciplinas espirituais do que eles para chegar àquela condição. E achamos que epá, o tipo é muito bom, o tipo foi muito abençoado. Não ponho em causa. Mas não estamos dispostos a passar pela disciplina espiritual de orar, de ler. Não sei se concordas comigo. Não, claramente, ahm, eu acho, é mesmo aplicar a lógica que tu estás a dizer, mas ah, espiritualmente realmente não vai haver shortcuts que a gente possa fazer, dizer, é pá, olha, eu não sei muito bem se acredito em Deus, é pá, mas meti o meu bote vai ao domingo à igreja e lê todos os dias a Bíblia por mim, e até telefono aos meus irmãos e ora por eles e etc. Uhum. Portanto, olha, eu não tenho a certeza, nem me apetece investir muito o meu tempo nisso. Epá, mas com 500 euros comprei um bot que me trata disso, portanto, estou bem, estou bem. Pá, aí não vai funcionar. Acho que aí podemos dizer com certeza, por muito que a tecnologia avance, ah, ou a nossa vida está nas mãos de Deus ou não está. Não há nenhum bot, não há nenhuma criação humana que vá poder mudar isso da forma que for. Portanto, malta, ponham-se a pau, podem enganar com as suas músicas e os vossos livros, mas a Deus vocês não enganam. Deixa-me terminar com uma sugestão que tu sabes, nós temos falado muito dele, e tem um bocadinho a ver com a questão da arte. O Cinema Speculation, do Quentin Tarantino. É um livro de textos dele sobre filmes dos anos 70 e sobre críticos e sobre a experiência dele. E é interessante porque é daqueles livros que se calhar uma inteligência artificial pode fazer. Mas isto é tão humano, a maneira como ele escreve, e a forma como ele vai juntando as coisas, que torna-se. Não é fruto de 100010011, é fruto realmente da inteligência que Deus nos deu e da maneira humana que é viver a vida com ou sem Deus. Joel, mais alguma coisa para terminar? Mais nada. Meus amigos, por enquanto ainda não podem contar com duas solas da Lapa feita por um bot, mas a gente vai, Daqui a 10 anos. por acaso, se calhar vale a pena pensarmos nisso. Pior não ficará, Exato. se ficar melhor a gente vê. Meus caros, até para a semana. Um abraço, Joel. Adeus, meu amigo. Boa semana.